O ministro do STF, Luiz Fux, apontado por bolsonaristas como a última esperança no julgamento contra Jair Bolsonaro, já deixou claro que a Constituição não permite anistia para crimes contra a democracia. Em 2023, ao votar contra o indulto concedido por Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, Fux ressaltou que esse tipo de delito é considerado político e, por atingir cláusula pétrea, não pode ser perdoado nem pelo Congresso. Apesar disso, aliados do ex-presidente ainda apostam em uma eventual anistia aprovada pelo Legislativo no futuro. O problema é que, mesmo que essa medida avance, o STF pode barrá-la, como já ocorreu no caso de Silveira, quando a Corte derrubou o indulto presidencial. Na ocasião, Fux acompanhou o voto da relatora Rosa Weber, que considerou o perdão inconstitucional e reafirmou a inelegibilidade do ex-deputado. O julgamento de Jair Bolsonaro começa amanhã. Ele enfrenta acusações de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada e crimes contra o patrimônio público. Fux é um dos ministros que votará no julgamento na primeira turma do Supremo. Além dele, fazem parte da primeira turma o relator Alexandre de Moraes, o presidente da turma Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Muito boa tarde a todos, queria saudar. O ministro Luiz Fux participa por videoconferência, tem pele clara, cabelos lisos, grisalhos e volumosos, usa toga preta, terno escuro, camisa branca, gravata azul marinho. Está numa sala de paredes e estante brancas. À esquerda, vemos livros nas prateleiras e a tela de um computador. De relembrar que a democracia restou inabalada. Quero dizer a Vossa Excelência que essas reiterações são muito importantes. E eu relembro o professor Elie Wiesel, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, quando do seu discurso em relação a esse prêmio recebido, ele denominou aquela oração como o perigo da indiferença. E dizia ele, é preciso relembrar sempre os horrores do Holocausto, porque ele só ocorreu porque houve uma indiferença em relação àquilo que ocorreu. E Vossa Excelência tem sido incansável no relembrar esse fato dramático para a democracia brasileira. Mas o Supremo Tribunal Federal está sempre em vigília permanente pela rigidez do nosso regime democrático e do nosso Estado democrático de direito. Magistrado vem de mais e ministro vem de menos, porque quanto mais se sobe, menos se é. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência que eu manifesto a minha interesse em relação ao voto de Vossa Excelência, em primeiro lugar, citando vários precedentes da nossa Corte, no sentido do cabimento do controle abstrato, do controle da decreto presidencial, hora e forma. E eu cito a DI 3239, da relatora Luiz Peluso, Vossa Excelência foi relatora. Cito também a DI 4874, Vossa Excelência foi a relatora, e a medida cautelar na DI 4661, relator o ministro Marco Aurélio, todos os precedentes do Tribunal Pleno. Sem prejuízo, senhora presidente, eu faço uma rápida digressão aqui sobre a função do Poder Judiciário frente aos demais poderes, principalmente à luz da cláusula dos check and balances que foram inseridos na nossa Constituição desde há muito, e aqui trago as lições do professor Bruce Zuckerman, nessa obra sobre a separação de poderes de janeiro de 2000, pela Harvard Law Review, e também a obra do professor Davi Longal, sobre as instituições políticas e a função do Poder Judiciário. Por outro lado, senhora presidente, eu faço aqui, tudo já se disse, eu faço aqui uma análise também sobre o ângulo político, porque eu entendo que crime contra o Estado Democrático de Direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado Democrático de Direito é uma cláusula pétrea que nem dele o Congresso Nacional, através de uma emenda, pode suprimir. E só, senhora presidente, que, malgrado nós tenhamos precedentes em relação a outros crimes, que eu também reputei graves e têm vencido, juntamente com uma parcela do colegiado, eu voto para acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência
com esses adminículos doutrinários e acadêmicos. Não sem antes reiterar a minha saudação a Vossa Excelência em relação ao seu primeiro voto, evidentemente que também acompanho na parte relativa à inelegibilidade, talvez o ponto mais importante desse voto, para conjurar políticos que não mereçam integrar o Congresso Nacional, nem, digamos assim, atentar contra a nossa democracia, e dizer que o seu voto não deixou pedra sobre pedra, e acompanhá-la integralmente.